Bem-vindos de novo, amigos do canal Chronotalk. Esse é um vídeo curto sobre um assunto que bastante gente confunde os termos e eu vou explicar de maneira rápida o que eles significam e qual a diferença entre eles. E eu estou falando de relógios analógicos e relógios digitais e relógios quartz e relógios mecânicos. Porque eu vejo que muita gente confunde um pouco e às vezes mistura um relógio mecânico como sendo analógico, ou um relógio analógico como sendo mecânico, ou um relógio digital como sendo obrigatoriamente quartz. E na verdade, esses termos analógico e digital é uma coisa e quartz e mecânico é outra completamente diferente e que não necessariamente tem relação entre si. O que eu quero dizer com isso? É que um relógio analógico ou digital significa meramente se a leitura das horas dele é feita por intermédio de ponteiros e desse modo ele é um relógio analógico, ou se é feito através de números, por meio de números, fazendo dele um relógio digital. Essa é a diferença entre um relógio analógico e um relógio digital. Já a diferença entre um relógio quartz para um relógio mecânico é que o relógio a quartz é um relógio eletrônico, não importa se ele mostra as horas de maneira analógica ou digital, ele é um relógio eletrônico e que depende de um cristal de quartzo como órgão regulador da precisão. Ao passo que um relógio mecânico é um relógio que depende de força mecânica para funcionar e também o seu órgão regulador é mecânico também. O órgão responsável por manter a precisão dele também é totalmente mecânico, não tendo nenhum tipo de eletricidade envolvida ou nenhum tipo de eletrônica. E dessa maneira, portanto, significa que um relógio a quartzo pode ser tanto analógico como digital, e o relógio mecânico também pode ser tanto analógico como digital. Exatamente, existem relógios mecânicos que são digitais. Isso era um pouquinho mais popular na década de 70. Eu me lembro de muitos modelos que são com você tem um design meio Space Age da década de 60 e 70 que utilizam-se de mostradores digitais, ou seja, com números. E mais recentemente, o mais clássico deles, que é um relógio simplesmente fantástico, que é um exemplo, ótimo exemplo de relógio digital, é o Lange Tsune Zeitwerk. Ele é um relógio digital. As horas e os minutos são mostrados digitalmente e não por meio de ponteiros. Ele só tem ponteiros para mostrar a reserva de marcha e o andamento dos segundos. E para finalizar, por que o analógico leva esse nome? Porque qualquer instrumento cuja leitura seja analógica significa que ele depende de você interpretar a leitura dele fazendo uma analogia entre o objeto indicador e alguma referência. No caso dos relógios, o indicador é o ponteiro e a referência é o mostrador dele e as cifras. Você só consegue ler as horas num relógio analógico se você fizer a analogia entre a posição dos ponteiros e o mostrador. Enquanto o relógio digital ele simplesmente mostra dígitos, ele mostra os números e a leitura é basicamente instantânea e imediata. Você não precisa interpretar, você vê os números, se forem, por exemplo, 13 horas vai estar 1300 e você não precisa interpretar, você não precisa entender isso. Enquanto no analógico você precisa ver qual posição está os ponteiros de hora e qual posição está o ponteiro de minutos para você fazer analogia e interpretar que horas são. Isso faz necessariamente o relógio digital mais fácil de ler as horas? A resposta é não, por uma razão muito simples de explicar. O relógio digital, você tem que obrigatoriamente olhar diretamente para ele para ver quais são os números. O nosso cérebro não é capaz de interpretar ou de ler, seja números ou caracteres, pela visão periférica. A gente não consegue, se a gente tiver um relógio digital posicionado nessa posição aqui,
eu não consigo saber que horas são porque a minha visão periférica não é capaz de ler. Eu vejo que tem um relógio, eu vejo que tem números, mas eu não consigo interpretar eles. Eu tenho que olhar e fixar a minha visão neles para poder ler. É impossível você fazer isso de outra maneira. Enquanto o relógio analógico, assim como qualquer tipo de instrumento que mostre a sua informação de maneira analógica, você consegue ler com a sua visão periférica. Você não precisa olhar diretamente para interpretar isso. Um exemplo clássico disso, para quem é um pouco mais ligado em automobilismo, já deve ter percebido que, muito embora você tenha painéis de carros com velocímetros digitais e etc., normalmente, principalmente para carros de corrida, onde a rotação do motor é uma informação muito importante. Das Lenkrad, vor mir Drehzahlmesser, 12.500 Touren maximal Drehzahl. Wenn man zu viel dreht, ist er hin. Wenn man zu wenig dreht, ist man zu langsam. Eles não têm indicadores de rotação do motor digitais. Por qual razão? Porque você só conseguiria usar aquela informação digital de quantos RPM o motor tá para fazer uma troca de marcha se você desviar o seu olhar diretamente para o painel, tirando o seu olhar da pista ou de qualquer outra informação importante que você precisa estar atento, tanto quando você está dirigindo o carro na cidade, como quando você está pilotando um carro numa pista, onde focar na pista é muito mais importante. Por essa razão, o contagiros ele é sempre analógico. Ele pode não ser exatamente, às vezes, um ponteiro, muito embora ainda seja. Se você tem muitos carros, muitas categorias de competição onde tudo é digital, mas o contagiros ainda é um mostrador igual de um relógio, tem um mostrador no fundo com a escala e um ponteiro que se move, ou ele tem pelo menos uma faixa que se prende, ou alguma que se preenche, melhor dizendo, ou algum tipo de indicação luminosa para que você possa, com a sua visão periférica, por exemplo, você está pilotando o carro, você vê que quando aquela faixa atinge aquela determinada rotação, você tem que trocar de marcha. E inclusive uma das coisas que se faz, se vocês já observaram, alguns carros de corrida, o contagiros fica até numa posição virada ao contrário, a escala fica meio torta, porque de modo que se posicione, por exemplo, a rotação, a faixa de rotação onde tem que ser feita a troca de marcha, ele posiciona exatamente no topo, para que você, com a visão periférica, você não precisa estar olhando para o ponteiro. Você vê que quando o ponteiro atingir e ficar totalmente em pé, isso você consegue ver com a visão periférica aqui, ou ele estando na sua frente, sem você precisar olhar, baixar, tirar os olhos da pista. Você sabe que quando o ponteiro atinge aqui, é a hora, ele atingiu a rotação, é a hora dele trocar de marcha. Essa é a explicação mais simples que eu tenho para mostrar como nem sempre a indicação digital é preferível. Muitas vezes, para muitas aplicações, a indicação analógica é melhor porque você consegue fazer ela por meio da sua visão periférica. E é isso, espero que tenham achado isso curioso e interessante e tenha esclarecido a dúvida, caso alguém ainda tivesse dúvida do que significa ou como que analógicos e digitais se relacionam com quartz e mecânicos, sendo que são duas coisas bem diferentes. Beleza? Continuem seguindo e até a próxima.